Olá pessoal, estamos aqui em mais um Ao Vivo e a Cores. Hoje nós estamos aqui com a banda, quer dizer, na verdade veio o Gilmar, que é da banda ARD. ARD, para quem não sabe, é After Radioactive Destruction. A grana tá Gilmar, After Radioactive Destruction. Bom, eu conheço vocês faz tempo. E vocês, eu não sabia que vocês estavam há mais tempo na estrada do que eu imaginava, né? Agora, sobre essa música, antes de você começar a falar sobre isso, essa ARD, que seria a música igualmente After Radioactive Destruction, como é que foi a história dessa música? Bem, é uma música que a gente fez, boa noite a todos, desculpa aí a falta de... Não, Imagina, tá tranquilo. aqui mas, todo mundo enfim, tão educado, tão mas, tranquilo. minha mãe me ensinou a dar boa noite sempre, então boa noite. Mas essa música, assim... Sim, eu não quero falar então boa noite, seus porra, mas... Mamãe, te amo. A ideia é que, quando a gente fez essa música, era que a gente queria mostrar na música uma cara da banda, né? Falando sobre a destruição radiativa, as mazelas do mundo, blá blá blá. Mas aí, em um determinado momento, a gente recebeu um convite para participar de uma trilha sonora de um documentário sobre grafite no mundo, que envolveu gravação em 15 países. E foi uma equipe da UCLA que estava fazendo um documentário, mestrado de alguém, doutorado, sei lá o quê. E daí a gente, vamos gravar em inglês, então vamos traduzir a música para inglês, né? E daí, interessante que a introdução da música é o que entrou no filme. Então, antes da gente começar a cantar em inglês, a nossa música acaba, né? Caralho, né? Muito esforço à toa, essa coisa. Mas o legal não foi é não, que a música tá aí. Assim, né? a música tá completa no soundtrack do filme. O filme chama Bomb Beat, que quer dizer piche, né? Piche, aperte o spray, né? De bomb, dá uma bombada, bomba. E, tem Rage Against the Machine e um monte de banda importante da cena daquele anos 2000, né? Nos Estados Unidos e no mundo inteiro, então isso foi uma honra, nosso nome tá lá e tal. Foram quantos países? 15 países. O ARD, na verdade, começou foi em 1980 e quanto? 1984, cara. Eu pensei que era uma coisa dos anos 2000. Eu sabia que vocês estavam a tempo, mas não sabia. Eu dei uma pesquisada para ver e vi que a coisa vem de longe mesmo, né? Bem, felizmente ou infelizmente eu sou o único membro remanescente da formação original. Tá. Né? O baterista da formação original ele faleceu, vítima de um CA muito violento. Ixi, o baixista irmão dele depois saiu. Depois entrou o Aquiles, que é o nosso grande amigo, que é o luthier, muito famoso no Brasil inteiro. E aí, cara, a gente tem de lá pra cá mais ou menos umas 40 formações diferentes. Caraca. Eu nunca saí. Fui vocal, fui baixista, fui vocalista, fui guitarrista. Enfim, eu passei por várias formações. Só não fui baterista porque eu não tenho ritmo pra tocar a bateria, não tenho coordenação motora. Mas eu fui vocal, baixo, guitarra, só baixo. E hoje eu sou baixo vocal, né, dessa formação que chegou a 2019. Na verdade, qualificação é uma coisa meio esquisita, porque você tem que ter a liberdade de falar o que você pensa ou não, botar a música que você quer e a vertente que você quiser nela, portanto, acho que cada um é uma impressão digital. Mas vocês são punk hardcore, é isso, né? Yes. Então, no modo geral, é punk hardcore. Vocês estão na lista assim, nacional, famosíssima, de todas as bandas punk hardcore, ou seja, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Eu peguei aqui algumas bandas, alguns nomes que estão citados aí, vamos dizer, no Hall of Fame, né, do punk hardcore do Brasil, que são Ratos de Porão, em São Paulo. São Paulo tem Ratos de Porão, Olho Seco, Excomungados, Inocentes, que foi pouco tempo, né? E mudou de nome ou as pessoas foram Inocentes, cada um? continua. Psicose, Ruídos Absurdos, SP Caos, Lobotomia, Armagedon, Skate Punks e Grinders, que na verdade eu acho que eram essas duas últimas eram uma coisa mais californiana, um negócio assim. Rio de Janeiro teve Desordeiros, Auschwitz e
Spermogramix. Spermogramix, é que você até fez essa observação. Spermogramix é interessante. Em Brasília, a primeira que aparece é a RD, de vocês. Sanculotte. Sanculotte, sem bunda, né? Axbax. E o DF Caos do Túlio, que virou DFC. Né? Pô, isso daí não tem mais nenhuma. O resto é banda que tá não está exatamente qualificada como punk hardcore, segundo quem escreveu essa matéria. Né? Agora, né, tá fiel mais ou menos. Né? Claro que alguma banda deve ter começado e aparecido. Se eu estiver esquecendo alguma, vocês, por favor, me digam. Vocês desculpem, né? Agora, vocês tratam de temática influenciada por bandas inglesas e escandinavas, né, como você está se definindo aqui, sobre geopolítica. Você está falando de uma política global, mundial, né, falando sempre de eventuais ataques nucleares e destruição, tanto que dá o nome à banda. Né, então, você, dentro disso, eu acho que você tem uma visão já por formação acadêmica de alguma coisa diferente, que eu vou te perguntar depois, mas dentro disso, como é que foi esse desenvolvimento da RT, a mensagem que vocês estão passando como After Radioactive Destruction, tipo Day After, dia seguinte, uma coisa assim, né? Essa basicamente era a ideia mesmo, porque quando a gente criou o nome, tem um amigo que ele hoje mora em Nova York, mas era um grande amigo, muito íntimo, o Carlos. E ele estava estudando alemão no gueto. Então a gente, como era muito amigo, coisa de parada de skate no Gama, a gente é pioneiro do skate de prancha longa no Gama, né? Sei. Foi quando eu criei a banda, ele falou, cara, vamos criar um nome, né, foda, né? E a gente pensou no nome supositório nuclear. Tipo, cara, se você tá entupido, você tomar um supositório. Se não resolver. Vai dar pro supositório, né? E tipo, nuclear ele vai explodir tudo, né? Então eu falei, mas supositório nuclear é muito agressivo pro português. Vamos criar uma nomenclatura em alemão. Que ele estava estudando alemão. E então a gente, Sutzapchen. Então, Sutzapchen quer dizer supositório na língua alemã. E aí a gente ficou, sei lá, 4, 5 anos com esse nome. 84 até 88, 4 anos. E aí a gente trocou o baixista e nessa época todo mundo falava, pô, esse nome é difícil. Sopa de letra, essa porra toda. E aí a gente decidiu, vamos criar um nome que tenha a ver com a nossa temática, que seja mais fácil, porque naquela época no Brasil começou a febre das siglas, né? RDP, sei lá o que mais, né? Que vinham por aí com siglas. Até hoje era Ratos de Porão, mas aí abreviaram para RDP, ficou mais fácil, né? Então a gente falou assim, não, então vamos ARD, After Radioactive Destruction. Isso aqui era em alemão, que também dá em inglês. Também dá em inglês, que é a mesma ideia, né? Depois que a destruição radioativa passar, vai sobrar alguma merda nesse planeta. Então a gente é essa merda que sobrar. As baratas parecem que sobram. Baratas sobram, com certeza. Muitas. Elas estão aí, a gente tem música muito forte sobre as baratas, né? Tem uma coisa muito forte nos seres pré-históricos do planeta, que elas sobrevivem a qualquer intempéries, né? E as baratas estão nesse grupo. Então a gente acha que vai, se acontecer um holocausto nuclear, que não é improvável, alguma coisa vai sobrar. Elas. Isso é a RD. Isso é a RD. Certo. É que é uma metáfora, né, da sobrevivência, da resistência, né? O plano básico dessa banda é tipo, ainda que você não entenda muito as letras, eu acho que na pegada da música hardcore as pessoas são da frente, né? Sentem com a música também. Agora. Exatamente. Elas tentam, no intervalo das canções, mostrar, olha, a nossa preocupação é essa. Presta atenção nisso, essa é a nossa preocupação. Vocês concordam com isso? Há muita matança, há muito desrespeito, há muita atrocidade. Essa letra fala sobre isso. Então, pau. Então daqui a pouco a gente vem com a próxima letra. Pô, a política tá uma merda. Esses caras só querem ganhar dinheiro, não se preocupa com o povo. E é uma política que não é nacional, é internacional, do planeta. Internacional, do planeta, planetária. A gente é uma banda
acaba sendo uma banda cosmopolita, porque a gente puxou pra gente essa responsabilidade de mostrar nas nossas letras, que a gente escreve em inglês, espanhol, alemão e português, Eu ia perguntar né? isso. Que assim, tipo, cara, ó, é isso que a gente entende do que tá acontecendo no mundo. Serve pra você em alemão, serve pra você em espanhol, serve pra você em inglês, em português? Pra gente, eu acho que esse é o caminho. Porque às vezes você ouve uma banda muito extrema, por exemplo, a gente é muito fã de banda finlandesa e sueca, que a gente não entenda patavinas do que os caras falam. Mas é uma coisa tão... Vocês também são fãs da RD e de várias sim, bandas, sim. que eles também não entendem absolutamente nada. E é exatamente isso que eu essa semana... Mas esses entende dias o contexto. Que o Ratus passou pelo Brasil. Ratus. O Tompa falou assim, na verdade o Tompa não, mas o Yopo, que é o vocal, ele falou... Yopo. O legal da gente É o mais novinho, né? o mais O novinho, Tompa, todo mundo tem a minha idade, né? Da primeira geração, mas o Yopo falou assim, o legal de cantar no Brasil é que ninguém entende porra nenhuma de quem está cantando, e a gente pode falar qualquer coisa, porque todo mundo vai achar que é finlandês. Isso é uma brincadeira, porque a gente está se divertindo no palco, mas quem vai lá assistir o show sabe que o cara está falando uma coisa séria, né? Sobre, por exemplo, Skonton Vara, quer dizer, religião é um perigo. E a gente sabe que é um perigo. Não, eles têm uma ótima que eu gostei muito e que a gente toca sempre na rádio, que chama Fucking Disco. Fucking Disco. Que é metendo o pau. Hayata, né? Mas elas fizeram naquela época da discoteca, Sim, que era uma sim, coisa sim, horrorosa. sim. Como você tem hoje alguns gêneros que eu não vou precisar falar, mas todo mundo já sabe, que é muito chato, muito ruim de ouvir. Toca e é toda toda hora, qualquer Toda hora, rádio porque toca, paga jabá, menos aquela essa. coisa toda, né? É, Então a exatamente. gente acaba fora disso aí. E naquela época A gente não paga era. jabá pra ninguém. A gente não tem grana pra pagar jabá. Não tem. Bota minha música no rádio. Véi, foda-se, ninguém vai ouvir a gente. E o Tompa falou pra mim, não, mas essa é uma música que a gente fez, metendo o pau na discoteca, mas ela é em ritmo de discoteca. E é mesmo, é legal. E mete o pau e fala, E a pô, coisa do horrível. funk tem essa coisa muito de brincar, né? De zoar com o que é um sucesso, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Turnê Transiberiana do ARD, que foi de Vladivostok, aquela famosa Conhece cidade. demais? Nossa. Conhece demais, já botou seus Botei todos os exércitos meus lá. exércitos lá. E Moscou, até Moscou. Ali vocês andaram um pouco mais depois, né? Que é Sim, tudo sim. a estrada transiberiana. Aham. Né? Olha, você tocou em uma pancada de países, inclusive trouxe um monte de bandas pra cá, a gente já entrevistou. Uma delas foi a Ratus, tem a outra que é a Anquilin, muito legal. Bob Armstrong. Bob Armstrong, que eu perguntei, olá Bob! E ele ria do lado. Olá, Bob. Aí o cara fala assim, eu não sou Bob, Bob é o nome da Da banda. banda. Só faltou terminar a frase, assim, seu idiota. Meu merda. Não, mudando então aqui, vamos mudar um pouco. Vamos começar de novo. E como é que era o nome dele? Ele, Tiago Saimosas. Ele fala direito. ó. Relus, mas sabe como é que tá escrito lá? Carolus. Carolos. Carolos é o nome original, mas o apelido é Cello. Cello de violoncelo. Simples assim, né? Eu acho Simples. super simples. Não Pra dá quem pra sabe. entender. Mas como Mas é não, que ele falava inglês como é que direitinho, ele- Como que é bom, que ele né? falou que era o nome dele? Tchô. Carolus? Tchô. Cellos. Cello. Tchô. Você é Caruso, como é que se pronuncia? Ele falou tchô. Então, Lascou o cano. tchô. Então tá. Né? Ficou. Se ele tá certo. falando Ele que tá falando que é, é. né? Pronto. O nome é seu, portanto você, Eu amo o Cello. você se responsabiliza por ele. Então. Mas aí como é que é tocar, assim, você já falou, né, que as pessoas têm uma receptividade boa, mas como é que é pra vocês, como banda, tá num lugar onde vocês não falam a língua, vários lugares, né, onde vocês não falam a língua, não dominam, como é que é? E o frio do caralho? Ou o frio do caramba? É um filme do inferno. O inferno. Suspende o caralho. Olha, Estamos ao vivo. a gente foi 2 vezes, né, pra Europa, assim. A primeira vez a gente decidiu realmente enfrentar essa coisa do tipo, ninguém da América do Sul quer tocar no inverno na Europa. Não? Então fomos lá em janeiro, ficamos de janeiro a fevereiro. Em janeiro. Em janeiro, que é o frio mais intenso que tem Frio na Europa, máximo, né? é. Então, cara, você não toca na rua. Todos os eventos são fechados nos pubs. Tem Então, aquecimento. a 200 graus de temperatura lá, né? Assim, então você entra, tá super quente, saiu, você entra no carro e vai embora. Então essa coisa da temperatura não nos afetou. Pelo contrário, a gente tocava de camiseta, cavada, porque era muito, muito quente. Mas em compensação eu peguei uma alergia fodida com cigarro, porque na maioria dos locais todo mundo fuma dentro do espaço. Glória a Deus. Então, né? As pessoas têm que fumar. pra quem canta gente. é uma desgraça, né? Ah. Na Finlândia as pessoas vão lá fora e fumam.
tem uma casinha lá, cobertinha, a pessoa vai lá embaixo e fuma. Mas na República Tcheca, por exemplo, todos os pubs eram fechados hermeticamente e todo mundo fumava muito lá dentro. Então, pra quem canta, não é bom. Detonador. A gente vai tirar uma porta de 50 centímetros pra você entrar, que lacra, né? Tipo uma porta no estúdio. Ela abaixa e lacra. Ela abaixa e Não passa lacra. nem por Do baixo. mesmo jeito que O ar ela não não deixa sai. o frio Então, entrar, não deixa a fumaça sair, né? Então Não isso tem foi como. muito. Uma experiência pra mim que nunca tinha visto gelo de verdade, pisar, sentir o barulho do gelo e aquela coisa da. Como as pessoas são quando estão passando frio, né? Essa história de que a depressão é muito forte, né? Nos países muito frios, a gente viu muito isso. Talvez né? por falta de luz, né? Falta de luz, que é um fator É. importante para a nossa vida, né? E a coisa do frio, que traz a coisa de você ficar mais recluso, né? Mas eu acho que Mas o a gente Brasil, pegou assim, né, ó. nesse caso, a gente é muito privilegiado. Sim, O sem calor dúvida. é muito O calor tranquilo. aqui é Principalmente tranquilo, aqui nessa região, o cara não passa fome, ele pega a manga da árvore. Exatamente. Passa fome, né? Pega goiaba, né? Pega goiaba, pega jaca. Ninguém pega... passa fome, aqui tem Não muita passa mangueira. fome. Não, essa história é bem estranha, porque independente É estranhaço mesmo. dessa minha ida para a Europa, uma vez eu fui aos Estados Unidos e aí eu fiz um pedido e meu inglês não era muito bom assim na época e eu pedi arroz frito. E a mulher do restaurante, que era chinesa, entendeu peixe frito. Fried rice, fish rice, fish and rice, something like this. E na hora ela me trouxe peixe frito e eu não como carne, então eu comi o arroz. E pegou o peixe que estava bonitinho, embaladinho, levei lá pra fora e tentei entregar pro meu mas filho. China- Ele olhou pra mim e falou assim, não, eu não quero isso é resto de comida. Ah, Aí eu, como assim? né? Tipo, não, cara, eu não toquei. Falei, não, mas isso é lixo, joga no lixo, porra, eu não quero isso, né? Então Caramba. eu vi que, assim, as pessoas que moram na rua nem sempre são pessoas que estão ali naquela necessidade. É A diferente gente daqui. vê aqui no Brasil, É o cara, diferente tipo, daqui. ele precisa de comer um prato de comida pra sobreviver. Aqui Não. quem tá na rua tá na Às vezes miséria. é uma questão de atitude mesmo. Eu quero morar na rua, não aguento mais minha casa. É né? atitude Minha na família é uma maior merda, parte, 80% Sim, do sim. homeless não é por falta de grana. Sim, sim. Não, Mas o que é, espanta não é Esse assim, argumento numa aí te- de na que mora na rua temperatura quem que quer, é. vai, isso aí é não. loucura. Eu acho que Enfim. o fato da temperatura, o que me espanta é a pessoa querer morar na rua numa temperatura daquela, né? Porque a Não, neve mas é- a neve é muito quer, né? A engraçadinha. temperatura pra ela É. não influencia, porque a coisa é na cabeça dela. Né? Ela tá querendo fugir das regras sociais da família. Ela precisa de um espaço para ela. Na verdade, se ela pudesse entrar numa caverna, ela ia para uma caverna. Como não tem uma caverna, ela vai para baixo de um viaduto, ela vai para baixo do Marquise, uma área assim, tipo... A gente foi na Suécia, na Suécia, o primeiro país da turnê do Ice and Calangos, que foi em 2017. Ah, essa calango. São calangos, né? Tipo, calangos congelados, né? Então, a gente chegou no primeiro país e pegamos uma tempestade nível 3, que quer dizer não saia de casa. E a gente foi para um local que era uma floresta. O combinado era chegar às 4 horas da tarde, que já estava escuro. Nós chegamos 15 para as 4, ficamos 15 minutos na nevasca, o que nos salvou porque a gente descobriu que o depósito de lixo abria, então a gente entrou pro depósito É. e a gente se salvou durante 15 minutos ali. E o que? Mas- Uns 30 graus negativos. Porra, Por aí. Né? nevasca de nível 3. Então, tipo, muitos graus abaixo de zero, assim, né? E a gente, apesar da roupa toda, a gente Não dá. entrou lá e sofreu um pouco, depois fomos para a cidade, porque precisava pegar sinal de internet para quem estava com problema de perda de passagem, perda de material, equipamento. A gente chegou lá, ficou uma semana sem os instrumentos, sem as malas. Ué? Foi uma loucura, porque assim, Extraviou? no translado entre um voo e o outro, a empresa atrasou. Chegamos na Finlândia sem as malas e sem os instrumentos. Aí fomos para a Suécia pro primeiro show e segundo show na Dinamarca sem os instrumentos. A gente foi recuperar os instrumentos na volta para a Finlândia e a minha mala voltou na última semana. Então, tipo, eu fiquei 3 semanas usando cueca, virando pro lado. Eu não andava nem virava. Um dia com cueca, um dia sem cueca, sei lá. Dava pra variar, né? Vira de um lado, vira do outro, fica sem. Aí vira do lado, vira do outro, fica sem. Endurece no fim. Entrando na outra história, na Rússia, 80 ou 90% dos banheiros que a gente usava eram privadas, no meio da rua, buraco no chão, com uma tampa de madeira. Privada turca, né? Que chama. Que louco, banheiro Tudo, turco. sei lá, essa É. porra que tem no interior do Brasil aí, que é um buraco no chão, É, que olha assim, chegava numa privada e você tinha a coisa assim, tipo,
na tampa, Borbulhando. e você viu um buraco de 50 metros. Eu falei, velho, eu vou morrer aqui na merda. Mas a gente entrava, pisava com cuidado, fazia rapidinho ali, né? E saía fora, porque tipo, cara, que isso, velho? Não, por que eu digo? O pessoal Vamos fala ser que louco selvagem, a internet foi uma grande invenção, concordo plenamente, mas tem uma coisa, tem umas invenções que a gente esquece de falar. Por exemplo, papel higiênico, já pensou sem? Né? Esse pessoal não Melhor que tinha a isso. internet, melhor. A internet a gente fica assim, mas Melhor papel que higiênico tá a internet. complicado, né? Pode acreditar nisso. Mas não levamos aqueles lencinhos aí umedecidos que não durou uma semana, né? Ué, nessas condições, não. Não pode Toilet. durar, né? Toilet, ele chegava e falava assim, toilet paper, Toilet paper. simples. Né? Não. Não. Na Finlândia, vamos fazer de baixo para cima, né? Aí escolhemos Vladivostok. Nós saímos do Brasil dia 11 de junho, chegamos em Vladivostok dia 14 e foi nosso primeiro show. Então depois de 4 dias viajando, voando, né? A gente teve o Por primeiro onde que show. vai, hein? Vai pra Califórnia? Não, a gente foi pra São Paulo, de Brasília a gente foi pra Doha, no Catar. No Catar nós fomos pra Seul. Deu uma volta inteira na bola. Nós fomos pra Coreia do Sul, em Seul, e de Seul nós voltamos pra Vladivostok. Quantos dias vocês ficaram? 4 dias voando, né? Assim, Sério, direto? 4 dias, claro, É, né, desce do aeroporto, espera 5, 6 horas, pega o próximo voo e tal, aquela coisa toda de alfândega e tudo mais. E na turnê? Quantos dias foram? 28 dias dentro da van e mais o resto do dia de barco e de, enfim, carro de passeio e tudo mais. Foram 34 dias ao total. Né? 28 dias na Gazela da Morte. Na Gazela da Gazela Morte, da que Morte, é isso aí. É uma van toda quebrada, com uma porta única de entrada, fora a porta do carona do motorista, não tem banheiro, não tem bagageiro, Mas tinha chão, tinha chão. que é importante. Era mais ou menos, pelo É que eu vejo. importante. Tinha chão e o cara, ele é um monstro, ele dirige 20 horas sem piscar o olho. Caramba. Pra você ter uma ideia, a gente fez a nossa maior viagem. Movido a foi- vodka. Hã? Movido a vodka. Não, ele não bebe dirigindo. Ele só bebe quando tem o day off hoje, então hoje eu posso tomar uma cerveja. Ele, posso tomar uma cerveja? Claro, porra. Você merece, toma junto. Desde que não seja aquela. Não, nem que seja o rota, então. Né? E como é que vocês fizeram esse contato com esse bicho? Então, no primeiro show, Ah, um amigo que morava nesse extremo lá, de uma banda chamada Anti-Melodix, que é o Sanya Kuskov, que foi me apresentado pelo Tompa, do Tompa Ratus. do Ratus. O Ratus, ó, tem um cara aqui na Rússia que consegue levar vocês pra lá. Aí o Sanya falou, não, eu tenho um cara melhor que eu, que é o Denis. Aí o Denis falou, não, topo, quero fazer 3 shows com você. E aí como deu essa história toda, e o Denis já tá nessa história há 15 anos, com essa van, viajando pro lado pro outro, né? Fazendo tudo, quebrando a van, parando, dando prejuízo. Ele assim, ele não tá nessa por dinheiro, ele é um cara que ele acredita na força da interação entre as pessoas. tá. Essa é... tipo, Que na verdade é o que o underground prega e acontece assim, do it mesmo. yourself, né? Faça por você mesmo. E a gente criou a nova expressão lá na viagem, é do it together, né? Faça por todo mundo, né? Faça em Massa, conjunto, né? Então foi isso que aconteceu. Então, cara, quando a gente voltou, a proposta financeira era: se todo mundo ganhar, todo mundo ganha. Se todo mundo perder, todo mundo perde. Né? Lucros e despesas serão divididas. Então, zerou, pelo menos. Né? Isso já é muito Então, isso legal. foi muito bom pra gente. Mas né? fica um monte de Então, história, né? Não, e é um E, grande pô, é uma ganho, né? história que você, cara, tipo, em sã consciência, eu nunca teria grana pra viajar 40 dias na Europa, visitando tantos países, tocando em tantos locais, sendo tão E bem divulgando recebido, a sua música. divulgando a minha né? música, divulgando o meu país, a minha Exato. cidade, vendendo o meu material. Isso não tem preço, isso não tem preço. Fora a interação toda, né? Olha, e E o amigos, Tompa, né? Que são amigos que você faz pra vida inteira. Tu dormiu na casa do cara e o cara falou, ó, minha casa é sua casa. Quando você quiser vir voltar aqui, independente de banda, me liga, me passa uma mensagem que a casa é sua. Então isso não tem preço, né? Não tem preço. o Tompa do Ratus, ele escreveu na rede social dele que ele foi entrevistado na Rádio Quatro Tempos pelo Papai Noel, que era eu. Então eu resolvi cortar minha barba. Que de Papai Noel eles entendem, né? Na Finlândia é lá a ideia. Eu vi Né? muito que eu não li aquilo. Você viu? Santa, interview with Santa. E onde é que foi receptivo? Onde é que não foi receptivo?
boa. Tem, porque tem sempre um lugar que é nojentaço, né? Vamos falar. Cara, a gente teve um show na Rússia que a gente falou assim, demorou a acontecer o show, mas assim, na hora do show foi muito receptivo. A gente achou pessoas, assim, na Europa você tem uma diversidade muito grande. Por exemplo, na República Tcheca, você nunca vai ver o cara curtindo no seu show, pulando, batendo cabeça. Ele vai ficar lá assim na frente, de braço cruzado, termina de tocar fucking good! E aí cruza o braço e você começa a próxima música. Na Rússia, você toca o primeiro acorde, os caras estão se matando, se jogando por cima, quebrando seu microfone e arrancando sua guitarra do braço. É mesmo? A Rússia é desse jeito. É porque, Caramba. na nossa visão de terceiro mundista, né? É um país que ficou durante muito tempo isolado do resto do mundo. É, eles são lá os segundo mundistas, né? Segundo mundista, né? Aliás, Então- essa é a pergunta que eu ia te fazer, então, já que você está dando a ideia. A pergunta era como é tocar em países que tiveram sua liberdade de expressão vigiada e controlada, como eles, até bem pouco tempo. Essa é a ideia. Então, é uma coisa que eu falo no documentário que a gente lançou, que é o país mais antifascista que a gente já tocou no mundo. Ou o local mais antifascista, porque quando você fala antifascismo aqui no Brasil, as pessoas não entendem muito bem o que significa ser antifascista. Porque nem sabe o que significa a palavra, não sabe o que significa o termo, não sabe a merda que o Hitler fez ao mundo, Mussolini, Mao Tse Tung, esses loucos aí, né? Então lá na Muito doido. Rússia, os caras sabem muito bem o que significa lutar contra o fascismo, né? E as comunidades os rincões, eles sofreram muito mais do que as capitais. Porque as capitais tiveram luta e força de proletariado para lutar contra Pra os caras. combater. Lá embaixo, os caras tomaram porrada a vida inteira, né? Então, em algumas cidades a gente chegava assim, caralho, que bom que vocês vieram tocar aqui. Ninguém nunca vem aqui tocar. Que legal que vocês têm essa mensagem legal sobre resistência, sobre força contra a merda da política, essa coisa toda, né? Então isso pra gente foi, tipo, cara, a gente tá tocando num país que a gente não entende o que eles falam e eles entendem a nossa língua, né? O nosso show é tudo pra eles. Estamos falando sobre lutar contra o governo, lutar contra o fascismo, lutar contra as mazelas do mundo, e eles estão entendendo, mesmo que a gente não consiga falar. Claro que pra gente chegar lá, teve toda uma preparação de mandar músicas pra lá, de mandar os áudios, de mandar o YouTube, essa coisa toda. Falou, ó, essa é a nossa banda, a gente faz isso e tal, né? Então isso foi muito interessante, assim, eles realmente se interessam, né? Tanto é que depois da turnê eu tive que entrar numa espécie de Facebook da Rússia que chama VK, né? Que é todo em russo, mas as pessoas se comunicam em inglês lá dentro, né? Porque as pessoas queriam conversar comigo, mas eles não têm acesso ao Facebook, né? Por alguma razão. Então, o VK é o Facebook deles. Então, eu entrei lá, eu não tinha amigo e tal, a gente sempre conversa. Né? Todos os países nós temos, como brasileiros, a gente tem livre acesso, né? A gente realmente ficou preocupado com a Mongólia, porque tinha uma história de crise de febre amarela lá, talvez precisasse ter vacina. Eles não diziam que era obrigatório, mas diziam que era importante ter a vacina. Mas todo mundo tomou a vacina, mas não teve o menor problema. Assim, acho que o nosso maior sufoco na imigração foi quando a gente chegou no Catar. Porque a UGB estava com um aparelho no dente, e eu tenho uma prótese no dente também. Então, isso não entendeu muito bem na hora que passou na primeira... no ferro lá No scanner, né? no scanner, né? Então a gente teve que ir numa esteira que você fica em pé na esteira de braço aberto. E aí, assim, a esteira vai lá em cima. Escaneia Aí você. escaneia você completamente. Aí não, o cara tá limpo, então pode passar. Mas, tipo, na Rússia, quando a gente chegou lá, o cara olhou o passaporte brasileiro. Ah, bem-vindos. Vocês são do futebol? Não. Vocês são de quê? Da música. Ah, então. Vocês vão de Vladivostok pra São Petersburgo? Sim. Eles são malucos. Bem-vindos. Essa foi a conversa, né? Não Mas tem eles problema. são muito desconfiados e muito assim, ó. Fica calma aí, nós vamos revistar tudo. Abre a mala, de quem é essa mala? Abre tudo. Tira tudo. Isso aqui é o quê? Ah, tá.
Pra que vai usar isso? Não, Pra fecha. fumar. Nem pense em levar qualquer droga ali. Mas assim, muito educados, super gentis, mas corretos. Sim. Corretos. Tipo, se tiver alguma coisa errada, a gente viu muitas pessoas sendo barradas porque estavam tentando entrar com algum esquema lá, tipo cigarros contrabandeados, instrumentos, bebidas e tal. E a gente não. Cara, a gente Só veio tocar A aqui e gente vai só embora. se a gente tocar, respirar aqui vai ser errado. Então a gente foi muito preocupado com essa história de a fronteira é um local muito, muito. Não é fácil, né? Assim, mesmo que a gente sabe que a gente não tem nada errado, aquele clima de fronteira te dá uma tensão. Ele assim, dá, ele dá. Que dá a impressão que você vai ser sacaneado Dá a qualquer impressão, momento. Sim. Não, assim, quando a gente chegou, a gente saiu de Seul, Coreia, pra ir pra Rússia, não é que a gente chegou na Rússia, eu já sabia que eu já tinha entrado lá. Mas o GB e o Sávio, que eram novos, né? Eu falei, cara, Fica quietinho. baixa o volume aí. Aí já chegou um guarda assim, botou a mão assim pra trás e ficou atrás deles. Falou, ó, vai dar merda. Eu falei, galera, marcha, mais lento aí. Na hora que a gente entrou na cabine, na fila, pra entregar o passaporte, ele entrou na cabine. Junto com a mulher que tava entrevistando. E assim, eu tenho um problema que eu tenho um homônimo. Na verdade, descobri que eu tenho 3 homônimos, né? E é. E essa porra tá na rede mundial. É mesmo? Então, na hora que chega a minha vez, é tipo... Tem outro documento? Tem, identidade. Ah, tá liberado. E os caras blá 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 falando assim, aí o cara falou, vocês vão... Aí o cara perguntou, né? Vocês vão de onde pra onde? Estão fazendo o que aqui? Aí a gente, carta convite, roteiro da viagem, blá blá blá. Aí o cara, não, aí relaxa. Mas assim, não dá pra fazer muita firula naquela hora ali, né? Porque é um momento que o cara falou assim, não quero você aqui, pode voltar. Entendi. Eu tô assim, também trazendo essa informação, não sei se vocês estão sabendo, que a banda assim, mais famosa de thrash metal de Brasília, Violator, acabou de ser barrado nos Estados Unidos. É Sério? uma banda que está rodando o mundo inteiro. E não entrou. Não entrou porque disseram que eles não têm provas que eles são uma banda famosa no mundo. Oi. Eles como foram barrados assim? para um festival que vai acontecer em Maryland Ué. semana que vem, né? E as redes sociais? Não teve Eles jeito. não se Pônei? importam com isso, né? Né? Não se importam com isso. O pônei? Ah, mas eles foram Fone. pro Japão, foram pra Foram China. pro Japão, É, foram pra eles China, entraram. foram pra Malásia, foram pra Europa, foram pra América do Sul inteira, foram pro inferno. Mas em Lá Maryland não. eles não conseguiram entrar. Eu tô chamando não eles, mas Tá. não eles, mas a como é que chama? Abismo. Abismo de minha banda, porque eu fiz um desenho de 15 segundos lá, uma música, Ah, massa, massa. gravamos lá, etc. O conteúdo, vamos dizer assim. né? Não, é. Apesar que a gente no começo tinha muitas questões mais que existencialistas do tipo, caralho, o que é que Deus fez quando permitiu que o homem tivesse tanto poder à mão, né? Uhum. Mas assim, a gente não queria na verdade falar sobre Deus, né, do catolicismo, mas sobre quem Sobre criou o- essa merda toda aí, de falar assim, pô, por que eu, enquanto um homem, tenho poder pra matar uma pessoa só porque eu não gosto dela, né? Ou só porque eu tenho um poder latente Uma na minha questão mão como religiosa, político, né? Essa coisa toda, né? Então a gente teve isso no começo. Mas hoje em dia a gente procura explorar coisas mais não fechadas, né? Pra exatamente não criar esse vínculo de falar, não, os caras são uma banda A, B ou C, D, porque hoje em dia tudo é a sociedade do mimimi, né? Você fala uma coisa a mais, não, esses caras são extremo assim, extremo assado. Então, a gente nunca teve ligado com essas extremidades aí. Exceto pela sim. questão de ser, cara, se eu fosse budista, eu diria que o RD é uma banda budista. Porque a gente prega muito essa ideia de cara, faça o bem sem olhar a quem. Porque essa é a ideia, né? Independente da sua religião, do seu pensamento existencial, você fala, cara, por que eu quero o seu mal, brother? Tu é meu semelhante, né? Então, se você fede ou cheira, qual é o problema, né? Porque na vida você tem a sua, eu não preciso me importar com você, né? Eu acho que esse lado do underground, o underground traz uma união. Eu vejo as bandas nórdicas todas, as bandas russas, as bandas mesmo inglesas, né, que estão na mesma pegada. O pessoal pensa numa coisa meio geral. O pessoal não está ligado em
nem um pouco na geografia da coisa. Até eu vejo o brasileiro estar junto lá e eles aqui são admirados da mesma forma. É uma audiência diferente, uma audiência que talvez esteja mais ligada na música e mais ligada nesse conceito do bem. Apesar de que é claro que você tem coisas diferentes, como por exemplo o punk. Punk tem punk nazista, punk totalmente, tem punk brasileiro que é uns malucos aí, que não era pra ser, né? Não era, sentido, né? Pois a música é punk, o pessoal é extremamente contra alguma coisa e tá falando, mas é integralista, né? Aquela coisa do Anauê, né? Eu sou fascista até dizer chega. E esse pessoal do norte da Europa não, ao contrário, eles são bem antifascistas mesmo. Sim. Pelo que eu vejo, né? Tirando algum, porque tem uns alemães lá que são meio doidos, né? Fizeram essa coisa do thrash metal, do black metal, né? Black metal, principalmente, tem uns caras muito de extrema direita. Mas eu acho que a tônica da música punk e hardcore, assim, só cortando você, não, mas talvez para dar a ideia, quero ver a sua ideia mesmo. mais interessante, é que Penny Humber, que é o cara que criou a banda Crass na Inglaterra, ele em 78 ou 79, mais ou menos, não lembro bem aqui a data, ele falou assim, o punk já morreu. Naquela época. O pessoal fala então, muito desse cara. E há pouco tempo, acho que durante essa última turnê agora, eu consegui pegar o livro que ele lançou no Brasil, que fala sobre essa história, né? Tipo, vocês nos tiraram tudo. Mais ou menos assim o tema do livro dele. Ele explica com essa ideia de que o punk já morreu. Porque assim, no pós-Sex Pistols, Sex Pistols, The Clash, essas sim. bandas que vieram já criando um pouco de sucesso para a história. Sim. Elas criaram sucesso que seria até uma antítese daquilo que você... que é a ideia do punk. Que é a ideia do punk, exatamente. E ele sofreu muito porque ele teve um amigo chamado Willie, ou Wally, na verdade. E o Wally, que virou pôster de brincadeira no mundo inteiro, onde está o Wally? Na verdade, o Wally foi um cara que foi sequestrado pelo governo inglês. Ele foi desaparecido durante 4 anos. Quer dizer que aquele Wally... O Wally é uma fato real. Uma história real. 4 anos, eu não sei se eu estou exagerando, mas ele ficou muito tempo desaparecido. Porque o Wally era um cara que pregava paz e amor naqueles momentos de guerra, porque a Inglaterra está vivendo a possibilidade da guerra nuclear, né? E aí o Wally sumiu, desapareceram com o Wally. Exatamente na época que aconteceu, talvez o segundo ou terceiro festival punk de Freedom e tudo mais. E aí foi que lançou essa campanha, Onde Está o Wally, né? Então, e o Wally quando ele voltou, assim, sofreu tortura, tomou medicamento, ele voltou enlouquecido, acabou morrendo. Entendi. Então, pro Penny, ali acabou o punk. E se você pega a banda Crass e ouve, o Crass é uma banda que nos anos 80 eles pregavam vegetarianismo, política contra a guerra nuclear, a ideia da comunidade libertária que hoje é, né, vamos fazer todo mundo por todo mundo. Eles criaram Eu sou um anarquista, selo, né? sempre serei. Eles criaram um selo que gravavam bandas lá do final do Pedregal até o Plano Piloto, bandas que se intitulavam e aceitavam essa ideia de pregar o anarquismo e a comunidade libertária, né? E, bem, o Penny Humber tem quase 70 anos hoje, e ele continua dizendo, cara, o punk já morreu, essa coisa já era. Porque as pessoas se apossaram do nome e foram atrás de money, né? Porque o punk, quando nasceu, foi falar assim, não, o pessoal do Led Zeppelin, Black Sabbath tá ganhando muito dinheiro. Precisamos revolucionar, precisamos pregar a quebra desses paradigmas que foram criados aí. Porque com o intuito de falar um rock and roll que sempre foi de ir contra alguma coisa ou fazer um statement sobre alguma coisa, mas acabou isso na verdade, Acabou. Porque o cara acaba quando cartaz, em show e tudo mais, a gente quer saber o que você pensa daquela polêmica do Dead Kings, do show que ia ter, que não teve, por conta de um cara que mistura política com música, que, enfim, não tem como não misturar. Mistura política, música e ignorância. Né? Ignorância, no nosso caso, acho que é só isso, mas a gente quer saber a sua opinião. Sim, pra mim foi uma das bandas que mais me influenciou.
Pois é, Eu muita amo banda Dead Kennedys, massa. amo demais, assim, Jello Biafra pra mim é um... O Jello Biafra, Jello né? Assim, eu tô falando Dead Kennedys, Jello Biafra. Eu tinha a manha de ouvir, porque o Jello Biafra gravou muitos LPs dos dois lados, com discursos que ele dava nas universidades sobre a postura do movimento punk na Inglaterra, na Califórnia, blá blá blá, sobre a história Sim. da postura do Dead Kennedys no mundo. O nome dele já é um sinal muito Já forte, explica o assunto. Biafra é sobre a matança que aconteceu em Biafra na África, né? Então, eu tenho esse livro, assim, eu li, pô, é um banho de sangue, né? Então, e Jello Biafra criou esse selo, né? O Alternative Tentacles, para fazer com que bandas né, emergentes do mundo inteiro fossem lá e mostrassem seu trabalho e tal, blá blá. E teve essa treta violenta que aconteceu com o Dead Kennedys, porque Holiday in Cambodia é uma música que fala sobre o massacre que aconteceu no Camboja, né? Então os caras queriam vender, os outros caras da banda queriam aceitar uma proposta da Lee, da fábrica Lee, ou sei lá, outra roupa de camiseta lá, de roupas, para botar essa música como a trilha sonora de propaganda dessa roupa, né? E Jello Biafra falou, não, porra, peraí, a música velho, é outra coisa, essa né? música tá falando sobre luta, sobre dor, sobre os guerra, caras botaram uma propaganda de Fashion. roupa, isso aqui é tipo $1 milhão, né? Então os caras entraram contra o Jello num processo, ganharam o processo do Jello e tudo bem, então pega a grana, enfia no rabo e vai que fazer eu não quero propaganda. esse dinheiro. E o que aconteceu hoje, né, nesse momento, é que a banda demonstrou que ela tá aqui por dinheiro. Porque, assim, dizem que é fake, mas eu sei que ele falaria aquilo. Como que vocês não sabem sobre a realidade do Brasil? Como vocês que não estão vendo, sabem? né? Vocês não estão vendo. Não estão vendo o que está Pô, acontecendo. vocês nunca leram, nunca entenderam Holiday in Cambodia, Blade for Me, sobre os massacres na América do Sul e tudo mais? Como assim, cara? Uma das apresentações do Dead Kennedys no Brasil foi com ele, na época do Collor, com uma camiseta fora Collor. Mas o Jello Biafra não foi um frouxo do punk. Não. E o cara chegou e falou, pra falar contra, o cara não é bom? Ótimo, então vamos falar Jello contra. Biafra não é pra político isso. porque ele se candidatou cara, a candidatura do Jello na Califórnia foi pura sacanagem. Tipo assim, olha, vou mostrar pra vocês tipo macaco, que eu sou tipo macaco Tião. Eu vou me candidatar, não tenho o menor interesse na política, mas eu vou mostrar pra vocês que eu sou popular. E aí ele ficou em terceiro lugar para governador da Califórnia. Mas a gente vê punks falando, mas ele foi candidato. A gente não sabe o que é, né? O significado disso. É que o pessoal hoje em dia não está conseguindo ler até o fim as coisas. Não leu até o fim, porque nós estamos vivendo numa overdose de informações. Isso é muito perigoso, né? Porque você não vai até o fim. Informações superficiais, né? Que não te acrescenta nada, né? Como teve a questão do show eu acho que Roger Waters, né? Que foi uma polêmica. Roger Waters foi um terror, né? Foi um Waters, cara que ele sempre foi político, sabe? Ele falou sobre o muro. Mesmo que caiu ganhando na muita porra da grana, montanha. eles ainda mantêm uma linha política, então, né? por que não? Né? E ele sempre se posicionou contra. E as pessoas aqui, né, com esse movimento maluco de direita extrema, enfim. Sim, e para que finalizar, tristeza, acho que a coisa mais decente que os Dead Kennedys conseguiram fazer foi falar assim, não, tudo bem, nós vamos devolver o dinheiro. Nós não vamos tocar. Não, nós não vamos. Porque antes eles falaram, nós não vamos tocar, mas o dinheiro que vocês pagaram, nós vamos doar para instituições de caridade nos Estados Unidos. Aí ele falou assim, peraí, quais são as instituições? Eles não tinham nome. Aí, não, tudo bem. Nós vamos devolver o dinheiro pro Brasil, para a L7, que é a empresa, e aí vocês devolvem para os fãs que compraram o ingresso. Porque é a coisa mais decente. Sim, mais justo, pô, né? Vou doar para quem? É, fazer caridade com o dinheiro do fã também não, não, né? Eu quero doar o meu dinheiro para a instituição de caridade. Eu quero comprar o ingresso para ver vocês. Eu quero ver, né? Então, eu acho que o Jello Biafra foi perfeito. Falou, olha, vocês são uns cuzões, vocês têm que acabar com essa banda e mudar de nome, cara. Infelizmente eu não posso ir agora no Brasil, por algumas questões aí com a banda. Tem uma banda que chama Escola de Medicina de Guantánamo, que, porra, pra quem leu e pra quem viu o filme daquele maluco lá, americano lá, que fez sobre essa escola, não vou lembrar o nome do cara, mas que fez Tiros em Columbine e outros filmes aí. Sim. Porque assim, a história de Guantánamo você consegue chegar em Cuba
E Guantánamo é uma prisão que os Estados Unidos botou em Cuba, e você consegue ser atendido pelos médicos em Guantánamo, mas você não consegue ser atendido pelos médicos nos Estados Unidos, porque você, como cidadão americano, não tem direito a cuidados médicos. Ele fez um filme que ele rodou o mundo. Tipo, eu sou americano, eu preciso fazer uma consulta aqui com o oculista, né, o oftalmologista. Então você conseguia de graça lá, mas nos Estados Unidos você tinha que pagar. E quando ele chegou em Guantánamo, ele falou, caralho, como assim, velho? Os caras trataram os caras super bem, resolveram o problema em menos de 2 dias. Ele falou assim, olha, façam uma leitura vocês, né? Então, o Diálogo em África, como é que vocês se veem enquanto brasileiros, enquanto propagadores dessa ideia de que lá tá uma merda, de que o mundo precisa mudar e tal? E olha que em 2018 tava até melhor do que tá agora. Tava melhor, tava melhor. Agora eu Né? não consigo nem responder, porque a gente tá num... Mas o que você falava? Agora Não, eu falava que, bem, é um país, o Brasil é um país que está em construção, né? A gente não conseguiu se soltar das amarras da invasão, lá de 1500, né? E por muito tempo a gente foi subjugado sob a ideia de que é legal você atender os anseios do patrão, porque você vai ficar bem. Isso era a realidade no Brasil, né? Me choca hoje em dia quando, por exemplo, você vai daqui para Anápolis e você cruza a linha que tem uma placa do Tratado de Tordesilhas. Você para naquele lugar, a gente parou lá, a gente tirou uma foto lá junto e eu fiquei assim, pensando o quanto que aquela linha imaginária é tão forte ainda hoje no Brasil, né? As capitanias hereditárias e, porra, velho, o que é isso? A gente vive em capitanias hereditárias, se A gente você vive for em pensar bem. capitanias hereditárias, O Nordeste tem lá um monte de coronelismo, né, e donos. tal, e eu fico surpreso quando você vê, tipo, o Maranhão tá dando um chute no governo hoje Pois em é, dia. por incrível que pareça, Maranhão, né? terra do Sarney, Né? terra da família Sarney que dominou o Nordeste o tempo todo. Quantos Um anos? capitão hereditário. É. Um capitão hereditário, né, cuja Rosiane é dona de Rondônia, a gente sabe disso. E são Pois eles é. que na verdade Fica- estão representando E os né? caras estão representando a verdadeira A resistência, revolução, né? A a revolução. revolução. Tipo, a gente não vai atender a isso, cara. Não porque a vamos. gente é inteligente, e a gente tem autonomia para decidir ou não, né? Não sei onde que isso vai dar. Eu sou... Acho que eu sou muito pessimista em relação ao futuro, mas eu sonho muito em um país melhor. Mas eu ainda acho que esse país só vai mudar, apesar de eu bater na boca com esse meu pensamento, no dia que tiver uma revolta armada na rua. Isso eu tenho Das certeza. pessoas a gente fala muito sobre Isso eu isso, tenho né? certeza. Faca na boca. É porque na Porque verdade assim, o mundo mostra, a história do mundo mostra mostra que isso, só né? assim E que não existe uma resolveram. revolução pacífica. Ah, vamos dar as mãos e Não, vamos. eu sou muito Isso fã não do existe. Gandhi, quando ele fez aquela Marcha do Sal em 1900 e poucos, né? A Marcha do A Sal, Marcha do Sal, porque assim, a Inglaterra estava subjugando a Índia sobre a questão do sal, e né? você tinha que comprar o sal e era deles. Exatamente, o sal era deles, então... E Gandhi fez aquela grande marcha, milhares de quilômetros, não sei quantos dias ele marchou, numa marcha Totalmente pacífica. Totalmente pacífica. Mas chegou um dia que alguém chegou lá e matou o Gandhi, né? Assassinou o Gandhi. Então, ficou pra história, todo mundo entendeu a luta dele, mas... enfim, eu queria ter esse sonho de falar... Mas perdeu, né? Porque Perdeu, né? Ele perdeu, Ainda assim né? ele perdeu. A Ganhou, Índia mas ganhou, perdeu. mas ele perdeu. Eu não tenho. Trabalho acadêmico aí, né, que alguém me contratou. Na verdade é uma resenha que eu ia fazer. Mas culminou que caiu na minha mão a história do Tupac Amaru, Sim, o grande líder peruano. dos Tupamaros. Né? E, cara, o Tupac Amaru, ele era um príncipe do Peru. E ele tipo, falou, não, tudo bem, vocês vão invadir aqui, vocês vão fazer a gente extrair o ouro. Mas olha, por favor, dê condições pro meu povo trabalhar nas minas. E então um dia o Tupac falou assim, porra, velho, eu queria que vocês botassem botas nos caras, porque eles estão sofrendo, estão pegando doença nos pés. E por essa exigência dele, Tupac Amaru foi levado numa praça principal e ficou durante 8 horas puxado por 4 cavalos Muito do céu. e não conseguiram partir o Tupac. Ele resistiu àquilo. E isso é muito forte pra mim, que vi aquilo, que li aquilo, falei, cara, como assim? Aí eles, bem, não partimos do cara, então nós vamos matar o cara agora. E mataram o Tupac, esquartejaram e espalharam as partes dele por todo o Peru. E foi aí quando a revolta peruana aconteceu. Os povos revoltados com A morte dele. com a morte dele, expulsaram os espanhóis de lá. Tudo bem, aconteceu, o país ficou livre e tal. Anos depois eles voltaram
com mais força e mataram todos os familiares que tinham o nome da família no nome. E eu visitei o museu, é um mausoléu assim embaixo, que na hora que eu entrei, eu ajoelhei e comecei a chorar. Porque foi muito forte aquilo, muito intenso pra mim, falar assim, pô, que merda que os espanhóis fizeram com a América, né? Com a América do Sul, a América que, pô, os canais que os caras tinham lá, davam de 10-0 na Europa, né? Assim, a questão da tecnologia. Sim. Porra, que isso? A cidade não é lá embaixo, onde é. Ela é lá em cima, a 5.600 metros. Tem uma comunidade pequenininha que chama La Paz, que foi onde foi estabelecido o para-guerra. Matamos demais os latinos. Então essa cidade vai se chamar La Paz. Para fazer paz daqui para frente. Os espanhóis mataram muita gente lá. Foi um massacre, assim, de milhões de pessoas morrendo. Então, criaram uma cidade chamada La Paz, no alto La Paz, e depois criaram a capital, La Paz, lá embaixo. E você lá dentro, você sentia essa história, você ouvia isso de um guia e falou assim, cara, como assim, né? E você foi pra lá pra tocar também? Não, eu fui lá de turismo, Eu fui lá Paz, depois fui a Machu Picchu, assim. Uma homenagem a Gonçalves Dias. Sim. É o poema Jucapirama. Ijucapirama. Ijucapirama. E aí, assim, Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Olha aí, ó. Olha isso. Armando também é cultura. Daí, eu fui pesquisar e eu descobri que a cidade que eu nasci tem o nome da tribo no Maranhão, que deu origem a esse poema, que é os Timbiras. Sim. Ele fez o poema sobre os Timbiras, os índios mais valorosos que tinham e mais guerreiros, aguerridos que tinham naquela época. E aí, não por acaso, anos depois eu fui fazer um trabalho no IBAMA, desculpa, na FUNAI, e o meu trabalho era pegar o material impresso e transformar em mídia, né, em DVD. E eu encontrei um documento daquela época, né, 1700 e tal. Era uma ordem do governador do Maranhão mandando matar todo mundo da tribo Timbiras. Porque não é interessante para então, ele. Imagina, cara, o meu coração naquela hora, que eu olhei assim e falei, cara, é uma ordem do governador dizendo, matem todos os índios dessa tribo, porque eles estão nos sendo nocivos, eles estão atrapalhando o desenvolvimento da capitania aqui nesse local. E é um jogo ganho, né? E o pior, né? Como eu estava ali como um trabalhador, pesquisador, eu não podia revelar aquele assunto para o mundo, né? Aquele assunto tinha que ficar lá. Então eu fiz isso e, pô, sofri demais naquilo, né? Mas tipo, a história do meu nome, da cidade que eu nasci, tá ali, e o que eu faço com essa informação? Hoje em dia eu quero, foda-se, eu vou falar pro mundo inteiro, pra quem puder me ouvir, que os caras mandaram matar a tribo. É muito doloroso, né? É muito doloroso. Cara, como isso? Como é que você... Não, e é um jogo ganho, né? Porque é completamente covarde, né? Uma covarde. E não é só covarde, pô, você veja as coisas, nossas línguas de tribos amazônicas, muitas foram perdidas. Sim. Porque muitas tribos foram dizimadas. O pessoal tinha que fazer o desenvolvimento, entrar, o índio ia atrapalhar, levavam lá uma gase de hospital com um pouquinho de qualquer doença, lá matava todos. Os índios morriam todos. Era muito fácil de matar os índios. Jogavam ele não era um guerreiro, ele era um caçador, né? Ele passou a guerrear depois. Para se defender, mas originalmente não, ele era um caçador, ele se mantinha ali. Sim, não, é um povo. Até chegar ao ponto de existir, muitos. O índio vive em harmonia com o meio ambiente. E a gente vai lá para estragar tudo, né? Para retirar dinheiro, para dar dinheiro para não sei quem. Bem, primeiro sobre o Lago Baikal, eu acho que é uma oportunidade que ela tem que ser dada a todo mundo, porque ali é um local que eu considero uma das partes mais sagradas do planeta, porque é uma das regiões mais antigas, né, pré-histórica mesmo, assim, a origem do Lago Baikal, a questão do choque de placas tectônicas que deu origem àquele abismo que o mar invadiu e tudo mais, né? É um lago salgado. É um lago salgado, né? E extensão, profundidade, tudo isso me deixou... o que é isso, né?
Então a minha experiência até então, assim, eu não sei nadar, mas sou fascinado por água, foi o Lago Titicaca, que é o lago mais alto do mundo. Então a minha próxima chance seria conhecer o lago mais extenso do mundo, né, que é o Baikal. E a minha única experiência é que eu tomei muita vodka Baikal quando era moleque. E é muito forte, mas lá naquele lago, quando eu decidi entrar na água e falei, cara, eu posso morrer congelado, mesmo no verão, mas eu posso nunca mais voltar aqui. Então eu não vou perder essa oportunidade de deixar o meu corpo ser banhado por essa água, de sentir essa energia. E foi muito legal porque quando eu entrei na água tinha uns chineses também que foram lá visitar e também entraram na água e depois tiraram uma foto comigo, queriam me conhecer, falando em chinês, e eu só ok, foto ok, vamos tirar uma foto. Fala pidio, que é cerveja em chinês, é a Pidio, parte mais importante. Mas foi legal que, enfim, eles têm o próprio lago tem um bioma muito específico, muito endêmico, né? Sim, só lá então, mesmo. plantas e animais que só nascem lá, que só sobrevivem lá. Sobre o meu contato com a natureza da Rússia, a questão da tundra, a taiga, né, que são as florestas mais específicas para locais mais extremos. Tem uma vodka taiga hoje em dia. Tem essa vodka, tem. Nem é ruim. Nem é ruim. Ainda. Que é boa. É boa? Provar depois. E então, assim, a gente não teve muita oportunidade de adentrar a floresta, até porque a gente estava de viagem, né? A gente claro. teve um show numa floresta, mas um local de tipo, você anda 100 metros, você está no local lá, montaram o palco, a gente ia tocar num bar, mas fecharam o bar porque a nossa música era muito extrema. Então, acho que foi em Minsk, se não me engano. E, enfim, o show foi numa floresta, foi um dos shows mais loucos que a gente já fez, porque tínhamos 150 pessoas na floresta dançando como loucos. Uma guria com tatuagem de nazista na cabeça, dançando, querendo tomar microfone. Que louco. E todo mundo falou, essa guria é louca, não liga pra ela, deixa ela ir. Mas a natureza eu achei muito bela. As florestas muito densas, né? A gente não via muitas aves. Mas onde a gente passava e eu procurava saber como é que era o ambiente, a natureza selvagem, a existência de muitos ursos, muitos muitos alces e muitos lobos, né? E isso foi o contato, exceto locais que a gente chegava que tinha aquelas cabeças de animais cortadas lá, aquela coisa da pré-história mundial, né? Você mata o bicho, bota a cabeça lá para dizer como que um matou. troféu, né? Troféu de caça. Troféu de caça. Isso a gente viu em alguns... Histórico já, algumas especialmente. cabanas da Mongólia que a gente visitou. Doido. E obviamente casacos de pele não são proibidos. Casacos de pele não são proibidos. Porque você nem via, pode proibir, e você né? chegava Porque e realmente sentia aquele cheiro faz de sentido, lá bicho faz morto, sentido. assim. Pra mim foi intragável. Assim, o Vigílio, que é o guitarrista, ele comprou uma touca, né, de pele de urso, ou sei lá, de lobo, sei lá que coisa daquela, mas assim, um cheiro de animal impossível, aquele cheiro podrão mesmo de bicho, mas assim, que na beira da estrada os caras estão lá vendendo, porque é o ganha-pão deles do dia a dia, né? E curte o couro em casa, né? O Sim, curtume já é um fedor desgraçado. Já é um fedor desgraçado, então... É. Isso foi interessante, mas inclusive a gente via isso na capital. Quando a gente chegou em Moscou, estava toda preparada para a Copa do Mundo, então a gente via barracas no meio da rua vendendo isso, ó, típico da Rússia, né? Da Sibéria, selvagem, aquela coisa, aquela propaganda em cima do sensacionalismo, né? Era uma Fábrica de Coca-Cola na Sibéria. Exato, uma coisa mais surreal foi encontrar Coca-Cola e Burger King na Moscou. Eu falei assim, como assim? Vocês não são inimigos? Decide, né? Então, Tem que se decidir, pelo amor de Deus. Isso é uma das... Não que eu queira treta, mas por favor. A gente é decide. muito enganado, né? O Estado deixa a gente entender, ou a gente saber o que eles querem que a gente saiba, né? Porque no fundo tem uma história muito mais profunda, né? Ah, sim. Então, sim. A conhecer a sacanagem história- vai longe. Conhecer a história real, né? Do tipo, a Finlândia é um país quase perfeito no mundo, sim. Qual o nível de corrupção da Finlândia? É gigantesco, tanto quanto o Brasil. Mas é a Finlândia, superpotência do mundo. Mas a corrupção é muito forte lá. Economia Né? totalmente estável. Economia, né, é outra história, mas assim, então pra gente, enquanto
desbravadores, né, que esse é o nome que a gente talvez tenha entendido, tanto visitar assim, a primeira banda do Brasil, a primeira expressão musical do Brasil que foi para a Mongólia, tocou na capital, que é o único local que é possível fazer apresentações. Isso pra gente é uma grande conquista, não tem preço para isso. E a gente ir na Estônia, que pertenceu à Rússia, que resolveu se apartar da Rússia por questões até de sobrevivência mesmo, né? E lembrando que a Estônia foi um porto muito importante na época da Guerra Fria, o lago, o Mar Báltico. Tem várias pequenas ilhas que tem canhões da Rússia lá, que ainda teoricamente estariam funcionando. Então você atravessa o mar em 2 horas e vai parar num local que é tipo a Zona Franca, né? Onde você paga $2 uma garrafa de vodka, que você paga $20 na Rússia. Então as pessoas vão para lá todo dia, milhares de pessoas vão para lá fazer compras e voltar carregados de mercadoria para ir para... A Estônia é o Paraguai. É o Paraguai da Europa, assim, né? E as pessoas são super amáveis, foi assim, dessa turnê foi o nosso melhor show, a gente tocou numa casa que é uma resistência antifascista, de comunidades de LGBTS, pessoas que moram nas ruas, imigrantes, e a galera do it yourself. E assim, era gratuito com a doação de 5 euros. Foi o show que a gente mais ganhou dinheiro. Porque lotou a casa e foi muito legal, porque o nosso show foi assim, sensacional. Foram 3 bandas e a gente tocou e saiu de lá satisfeito, o último show da turnê. Caramba, o que é isso aqui, essa galera, né? E lá fora, como prêmio pra mim, eu encontrei o primeiro punk da Estônia, que é o cara, ele é da banda chamada JMKE, em português, né? E o cara tava lá querendo tirar uma foto comigo. Eu falei, como assim, brother? Assim, eu que quero tirar uma foto comigo. Nada Gama, brother, eu nem sei o que você tá aqui, né? Então, isso pra gente que é de uma banda daqui que não faz sucesso no Brasil, isso não tem preço. Mas a gente tem que parar de pensar que as coisas são boas lá e ruins aqui, que você se coloca como inferior. Você é tão bom quanto os outros são tão bons quanto você. Não há essa coisa de superioridade, ainda mais na música, superioridade e inferioridade. Isso não eu acabei tendo que entender isso mesmo, porque talvez para finalizar essa minha visão, quando nós tocamos em Oulu, no extremo norte da Finlândia, que foi nosso penúltimo show na Finlândia, depois tocamos em Helsinki e na Estônia, a gente dividiu o palco, a gente foi a banda de abertura do MDC, que é uma banda dos anos 80 dos Estados Unidos, que é famosíssima. Sou fã de carteirinha dos caras. O nosso show deixou os caras do MDC assim, e agora o que nós vamos fazer? A primeira coisa que eu ouvi do Dave foi isso. Cara, como assim? Vocês roubaram o evento? E depois chegou o filho do baterista do Ratuso, o Iro, filho do Velo. Ele falou, velho, na Finlândia é o seguinte, você tem 3 estágios de fãs. Um que fica vendo o seu show de braço cruzado, um que dá uma balançadinha de cabeça e um que faz o que fizeram no show de vocês. Ah, que legal. Então vocês podem voltar quando quiserem, que vocês têm o maior público na Finlândia. Vocês conquistaram esse público aqui. Que legal. Então pra gente foi assim, puta que pariu, né? Que legal. Então, pra ele, na boa. O Brasil precisa sair dessa história aí que nós invadimos. O Portugal é um país que chegava e colonizava todo mundo. Invadindo ou não, sendo bem recebido ou não. Só que você tem que ver qual o lucro que nós trouxemos para vocês. Se não teve lucro nenhum, eu concordo com você. Mas acho que teve um lucro. Teve um lucro. Então pensa sobre isso, depois a gente pode conversar mais tarde. Tá? O cara tava meio puto assim, porque deve ter ouvido já um monte de vezes. Esse tipo de crítica, esse tipo de crítica no nosso país e tal. Então eu acho que tem que ter também essa visão, né? Assim, tem que ser mais tranquilo, né? Mais tranquilo, assim, um pouco mais austero para pensar no que se fala. Nós passamos por Portugal, só num trecho lá de 8 horas que a gente fez uma conexão, de lá a gente ia para a Finlândia. Sim. E nós ficamos 8 horas lá esperando o voo. Aí a gente foi lá naquele porto lá de Lisboa, onde os navios atracavam para vir para as conquistas, né? Uhum. E aí, pô, ali eu tive a oportunidade de visitar a porta do Museu de Saramago, de visitar uns locais importantes assim por fora, porque a gente tava meio correndo. E eu falo, pô, tipo, cara, Portugal, São Patrícios, né?
tem uma coisa que foi legal e uma coisa que não foi legal, mas cabe ao invadido, sei lá, absorver ou não Não, é cultura porque de alguma já maneira, se né? passaram 500 anos, né? Sim, gente? não é um assunto pra gente discutir agora. O tapete foi colocado em cima da água, você passou e não molhou o pé. Você tá até agora perguntando por que o tapete está ali? Né? Né? Bora pra frente, Vai né? pra frente, né? É. Então acho que é isso que precisa talvez mudar no nosso pensamento, tipo, Claro. fomos invadidos, aí foda-se, cara, comeram as índias, tudo engravidaram, Mataram nasceram os índios, e né? daí? E aí? Vamos ficar nessa história Agora bora aí? pra frente, né? Vamos pra evoluir. frente, eu acho que, não sei se eu tô sendo conformista nessa história. Não é Não, conformista. mas- Bola é. tem que chutar, não tem. A gente tem que É considerar isso. todas as culturas, não importa quais. A gente Não, tem que não. pensar em evoluir, só isso. Excelente. Última pergunta pra você. A banda vai fazer o que agora? Pra onde vai ser? Austrália? Japão? Qual é a boa? Qual que é a Bem, boa? nós temos Austrália é bom, a gente a vai. grande boa que a gente tem agora a gente está preparando um disco novo, né? Que o nome provisório é Nenia, que quer dizer minha dor, né? Que é o nome geral, acho que é grego, se não me engano. A gente quer falar sobre essas mazelas que estão acontecendo, principalmente do Brasil aqui, na situação atual da política. Estamos com umas 4 músicas já engatilhadas, a gente deve finalizar o CD lá para agosto. Sim. E a gente tem 2 shows importantes, que é o que a gente tem programado, o que a gente está de portas abaixadas para focar na questão da gravação, né, e lançamento. A gente vai tocar dia 9 de junho no Gama, com o The Vibrators, que é uma banda da Inglaterra. Então vamos combinar essa questão da entrevista aí. É um show gratuito lá no estacionamento do estádio. E depois vamos tocar com a Ação Direta, que está fazendo 30 anos de banda. É uma banda muito importante lá de Santos, de São Paulo, que já rodou na Europa. Enfim, é uma banda que está há 30 anos na resistência aí, né? A banda do Paulo Gepeto. A gente vai tocar no salão, lá em Samambaia. Esses são os 2 shows que a gente tem. Então tem esses 2 shows, depois tem a programação de lançar esse trabalho novo aí. Nós estamos em vias de finalizar finalmente o nosso split com o Ratus, que chama Brothers in Boots, né? Que é Irmãos de Bota, em relação à história do punk, né? Que usa bota, essa coisa toda. Tá assim praticamente pronto, conseguimos reanimar a gravadora, que é a GBG, do Giovanni aqui de Brasília, que foi quem propôs esse split, né? Sim. Então a gente acha que daqui a 3 meses a gente está com isso pronto também para lançar no mercado. A gente vai lançar em vinil ou digipack, a gente está decidindo ainda. E é isso, assim, pro ano que vem a gente tem essa proposta que é muito forte, porque o cello do Bob Memson, ele é tour manager na Europa, então ele levantou a mão e falou: a próxima vez que vocês vierem para a Europa, eu vou fazer a turnê de vocês. Então já está mais ou menos assim organizado para junho, entre junho e agosto. A gente deve tocar em 2 festivais muito fortes, que é o Punta Lá, que é na Finlândia, e o Rebellion, que é na Inglaterra. E vamos tentar Rebellion é marcar as datas famosíssimo. em torno desses 2 eventos aí, né? É isso que a gente tem programado e, enfim. Talvez a última coisa que eu queria falar sobre isso, que para a gente ter ido ano passado, foi muito importante o apoio do governo, que foi o Fundo de Apoio à Cultura, que eles fecharam esse programa, que é o Conexão, e reabriram, mas mesmo assim a gente não está contente com o governo, porque o governo puxou muita grana da gente de uma assinatura, né, que não pertence ao governo local mexer, mas eles decidiram a revelia tirar essa grana. Então, enfim, a gente está na luta, a gente acredita que o Fundo de Apoio à Cultura é um espaço importante para quem promove arte e cultura no DF, né? E eu tenho certeza que sem isso a gente não teria essa história tão grande e tão rica que a gente construiu dessa turnê da Europa. Claro, Pra que vocês não terem uma deve ideia, nada pra ninguém, que está Tem um sempre junto. documentário que a gente lançou, né? Que é o Transiberiana, e a gente, essa semana agora a gente está lançando ele com legendas em russo e em inglês, É que não é. né? E a gente já tem ele lançado sem legenda, mas em português, né? Então pra gente isso não tem preço, né? Claro. A gente fez um documentário de 19 minutos falando sobre a importância da turnê, a riqueza da turnê, trechos de show, depoimentos de fãs na Rússia. Então, eu não imaginava que a gente chegasse tão longe, assim. Então, Não, e vai chegar muito mais ainda, porque vocês merecem e muita gente daí merece. Agora o cello,
aproveitando para falar, ele é um colega, o Cello. Você aprendeu a falar o nome dele, né? Cello é de violoncello. O Cello é um colega nosso, é um radialista finlandês. Ah, é? Ele tem 2 programas, um ele faz em finlandês e outro ele faz em sueco. Sueco, que é o mostarda. Que Ele ama mostarda, Então, mostarda ele come qualquer coisa. Comida até Pedra. um dia, ele joga mostarda e come e filma aquilo. Espero que a banda vá muito longe e a gente gostaria mesmo de acompanhar, só não podemos no momento porque a gente tem um problema, tem uns 6 problemas, 8, 10, um é dinheiro, o resto a gente O resto se resolver um, resolve o resto. O resto até porque você pagar uma passagem daqui para Vladivostok só se for no jogo do War, né? Obrigadíssimo, cara. Obrigado mesmo. É isso aí, cara. Massa demais. Valeu demais. Obrigado. E olha, eu acho que a gente já pode fechar nosso programa, porque o nosso ouvinte, coitado, tá aqui, não aguenta. Nada, vai querer ouvir de novo, vai entrar no site, no podcast. Como E diria. é só acessar Ao Vivo e a Cores que vai estar no podcast. Pra que trabalhar? Se tem outro jeito, pra que estudar? Se vão me querer, pra que correr? Que é melhor lugar. Ovinhos sem brios. Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para você.